Olha, existe uma acusação bem séria contra o fundador do Espiritismo, o Allan Kardec. Só para constar sempre, o Allan Kardec não fundou o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência. Kardec se dedicou ao estudo dessa ciência de maneira metódica, cuidadosa, racional e não fez isso sozinho. E a gente vai investigar a fundo essa polêmica. Será que ele era, secretamente, um defensor de ideias racistas? Pois é, parece uma baita contradição, né? Como que o criador de uma doutrina toda baseada na fraternidade universal poderia ele mesmo ter esse tipo de pensamento? É uma questão bem delicada e que precisa de uma análise com muito cuidado. Então, vamos lá. Mesmo o Espiritismo tendo a igualdade como base de tudo, as acusações contra o Kardec vêm, veja só, dos próprios escritos dele, lá do século XIX. Bora entender de onde isso saiu. O ponto central da acusação está na ligação do Kardec com uma teoria que era super popular na época dele, a frenologia. É isso. Os críticos pegam o que ele escreveu sobre esse assunto e usam como a grande prova do suposto preconceito dele. Bom, para a gente entender essa acusação direito, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar para o ambiente intelectual da época do Kardec. E essa viagem leva a gente direto para a tal da frenologia. E olha, a frenologia não era uma ideia qualquer, não. Naquela época, era vista como ciência de ponta, o que tinha de mais moderno. A teoria era basicamente essa, que dava para ler a mente de alguém só analisando o formato e os calombos do crânio da pessoa. E é exatamente aí que a coisa fica perigosa, porque a frenologia acabou virando uma ferramenta super poderosa para justificar a ordem social da época, sabe? Era usada para provar, entre aspas, cientificamente, que uma raça era superior à outra. Basicamente, dava um verniz de ciência para o racismo. Certo. Agora vamos para o olho do furacão, para o texto que está no centro de toda essa polêmica. É um artigo específico da Revista Espírita, de 1862, que os críticos usam como a prova definitiva. Quando a gente lê essa frase assim, solta, o impacto é forte, não tem como negar. Parece uma declaração de racismo ali, preto no branco, dita pelo próprio Kardec. Só que é bem aqui que a história começa a se complicar de verdade. Agora, vamos olhar com atenção para o texto completo. Primeira coisa, reparem nas aspas. Tem aspas no começo e no fim da frase. Isso já indica que o Kardec está citando a ideia de outra pessoa. E logo em seguida, ele manda a frase que muda tudo. A teoria que acabamos de apresentar permite encará-lo sob outro prisma. Aí fica claro, né? O Kardec não estava concordando com aquilo, muito pelo contrário. Ele estava apresentando o que a ciência materialista da época pensava, justamente para poder derrubar essa ideia usando os princípios do espiritismo. Ele estava, na verdade, armando o palco para o contra-argumento dele. E é esse contra-argumento que leva a gente para a filosofia espírita como um todo, que, aliás, bate de frente com as ideias da frenologia. Essa comparação deixa a diferença bem clara. Para a frenologia, a biologia era o destino, ponto final. Já para o espiritismo, o corpo é só uma roupa, um instrumento temporário para o espírito. Quem pensa, quem evolui, quem é a nossa identidade de verdade é o espírito. E tem mais. Um ano antes de sair esse texto polêmico, o próprio Kardec já tinha deixado bem claro que era contra o preconceito. Essa citação aí sozinha já mostra um pensamento que é o oposto de qualquer ideia de superioridade baseada no corpo. E essa ideia de igualdade não é uma coisa isolada, sabe? Na verdade, ela é um dos pilares de toda a doutrina espírita. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, que é a obra principal da doutrina, a resposta para a pergunta perante Deus, são iguais todos os homens? Bom, a resposta não deixa nenhuma dúvida. A igualdade é um princípio central, absoluto. Ou seja, a estrutura toda do pensamento espírita é universalista. A ideia principal é que o espírito, que é a nossa essência, está muito acima de caixinhas como raça, gênero ou classe social. Tudo isso é visto só como uma experiência temporária na nossa longa jornada de evolução. Tem um estudioso, o Éric Pacheco, que resume a defesa de um jeito bem direto. Ele diz que os críticos estão lutando contra um Kardec imaginário que inventaram na cabeça. A ideia, basicamente, é que foi criada uma caricatura que não tem nada a ver com a obra de verdade. Então, para quem defende o Kardec, a conclusão é clara. As acusações só param de pé se a gente pegar uma frase, tirar ela do contexto e ignorar completamente todo o resto da obra. Uma obra que, ironicamente, tinha o objetivo de combater justamente essas ideias preconceituosas da ciência da época.
E isso tudo deixa a gente com uma reflexão que vai muito além do caso do Kardec, né? Quando se analisa um texto histórico de qualquer tipo, será que dá para entender a verdade lendo só uma frase solta fora do seu lugar? Ou será que o contexto é, no fim das contas, a peça mais importante do quebra-cabeça para a gente entender qualquer coisa?